Atividade número 40 de História, primeiro reinado. O que significa esse período? Então, vamos lá. O texto é longo, tem toda a matéria, certo? Mas depois a gente vai estudando aí nos próximos roteiros um pouquinho de cada, ok? O primeiro reinado foi iniciado com a independência do Brasil e ficou muito marcado pela postura autoritária de Dom Pedro I e por sua renúncia ao trono em 1831. O primeiro reinado foi a primeira fase da história do Brasil, após a conquista da independência. Então, depois que o Brasil ficou independente de Portugal, teve aqui o primeiro reinado, ou seja, nosso primeiro rei do Brasil, que no caso era imperador, né? Mas enfim. Esse período foi iniciado em 1822 e finalizado em 1831, ou seja, 9 anos, quando Dom Pedro I renunciou ao trono do Brasil em favor de seu filho, o futuro Dom Pedro II. Esse período foi marcado pela consolidação da independência no Brasil e principalmente pelo autoritarismo de Dom Pedro I. Fator esse que lhe custou o trono, ou seja, por causa da postura dele, ele deixou aí de ser o nosso imperador, né? Consolidação da independência. O primeiro reinado foi iniciado logo após a proclamação da independência no Brasil por Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, em 1822. Esse evento foi o marco que consolidou o fim da colonização no Brasil, ou seja, o Brasil não era mais colônia de Portugal, não pertencia mais a Portugal. O movimento de independência foi resultado direto das pressões realizadas pelas cortes, formadas durante a Revolução Liberal do Porto. Então, assim, não foi que um belo dia ele decidiu isso. Tinha pressão, tinha bastante gente que queria, que estava pressionando, teve várias revoluções aí que ocasionou aí nessa independência. Dom Pedro I foi orientado por seu pai, Dom João VI, conduziu o processo de independência do Brasil, uma vez que as pressões realizadas por Portugal mostravam-se grandes a ponto de causar a ruptura entre Brasil e Portugal, ou seja, as coisas já não estavam indo bem. Dom Pedro, durante esse período, recebeu as orientações da sua esposa, Dona Leopoldina, e de José Bonifácio. Com a declaração da independência, foi iniciada uma guerra de independência de algumas partes do Brasil, uma vez que ainda havia tropas leais aos portugueses. Então, ou seja, vários lugares no Brasil também entraram aí em disputa, em guerras, né? Algumas das províncias brasileiras se rebelaram foram o Pará e o Maranhão, ou seja, no caso ali não eram estados ainda, então eram províncias que eram um tipo de administração. Como tinha Portugal ainda, né, as tropas de Portugal ainda estavam mandando, eles resolveram lutar aí, falou, não, a gente não quer mais seguir ordens de Portugal. Então, alguns aí entraram em guerras, né, por causa disso. Por exemplo, e essa guerra de independência, né, essa guerra aí, né, a guerra para a independência durou até 1824, ó. Ele foi em 1822, ele se tornou independente, mas ainda teve guerra aí para aquilo que essa independência fosse efetiva, não só, a gente está independente, mas continuava a mesma coisa. Ele queria que as coisas mudassem. A mediação realizada pelos ingleses levou ao reconhecimento da independência do Brasil por Portugal em 1825. Ó, o que acontece? O Brasil se tornou independente em 1922, mas Portugal não aceitou direito, entendeu? Ele só aceitou isso, 3 anos depois. Os portugueses reconheceram nossa independência mediante o pagamento de uma indenização de 2 milhões de libras e a garantia de que o Brasil não incentivaria movimentos independentistas em outras colônias portuguesas, ou seja, Portugal só aceitou a independência depois que o Brasil pagou. Então, pagou 2 milhões de libras. Libras é a moeda que se diz lá na Inglaterra. E ela vale muito mais do que o real, tá? Então, esses 2 milhões, se a gente fosse transformar, eu não sei quanto tá a libra, deve estar mais de 5, 6 reais. Não sei quanto tá, deixa eu ver.
Deixa eu ver quanto custa uma libra. Espera um pouquinho que a gente já vê. Libra hoje, valor. 6,84. Vamos pôr, quase R$ 7. Então, equivaleria esses 2 milhões aí a 14 milhões de reais, entendeu? Então, o dinheiro lá, ele vale mais, né? Bom, o primeiro, daí o que ele falou? Depois que ele pagou, ele falou, tudo bem, a gente paga, né? E o Brasil não pode falar para outros países que ainda eram colônias de Portugal para fazer o mesmo, tá? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, né? Então, os Estados Unidos foi o primeiro que falou: ah, tudo bem, o Brasil agora é um país livre. Isso foi em 1824. Em razão da independência no nosso país, ó, em 1822, Dom Pedro foi coroado como imperador do Brasil, ou seja, não era rei, ele era imperador, tornando-se assim Dom Pedro I. A nossa independência, portanto, foi responsável por fazer do Brasil o único país na América toda a tornar-se uma monarquia. Ou seja, a maioria dos países, quando eles se tornavam independentes, eles se tornavam geralmente uma república, ou seja, tinha um presidente, esse presidente ia trocando conforme aí as necessidades, né? Que nem hoje. Hoje nós temos uma república, né? O que acontece? Nós temos eleição, os governantes vão trocando, né? E o Brasil foi o único país que saiu de uma monarquia onde tinha um rei e se tornou imperador. Também uma monarquia, ou seja, o imperador não era eleito, né? Não era escolhido. Ele era e o filho dele ia ser para sempre a família dele, tá? Constituição de 1824. Com a nossa independência e a complexidade da tarefa de governar uma nação tão grande, que o Brasil é um país muito grande. O principal debate político que surgiu depois do reconhecimento internacional da nossa independência foi formular uma Constituição. O que é Constituição? É o conjunto das leis, né, que regem o país. O jornalista Chico Castro narra que a necessidade de uma Constituição foi sentida quando Dom Pedro I percebeu que não conseguiria governar o país sozinho, ou seja, precisava das leis para que todos cumprissem. Para que uma Constituição fosse elaborada no país, era necessário que fosse convocada uma Assembleia Constituinte. Assim, foram realizadas eleições para a composição dessa Constituinte, ou seja, as pessoas votavam para ver quem ia formar essas leis. Os trabalhos da Constituinte foram iniciados em maio de 1823 e deram início a uma série de desentendimentos entre o Constituinte e o Imperador, ou seja, as pessoas que estavam fazendo essas leis se desentendiam bastante com o Imperador, porque cada um queria uma coisa, tá? O grande foco da atenção estava nas liberdades individuais e na extensão dos poderes do Imperador. Os constituintes entendiam que os poderes de Dom Pedro I deveriam ser limitados e que ele não poderia dissolver a Assembleia Constituinte. Ou seja, enquanto o Dom Pedro I queria muitos poderes, os outros que estavam fazendo a lei queriam que ele tivesse menos poderes, né? Para que tivesse mais liberdade o país. Já Dom Pedro I defendia o oposto, portanto, queria que os parlamentares ratificassem ratificarem as suas intenções de terem poderes políticos irrestritos. Ou seja, Dom Pedro queria fazer o que ele quisesse, né? E na Constituição está falando que não é assim. Que nem, por exemplo, nós temos um presidente. Não é porque nós temos um presidente que ele pode fazer o que ele quer, pelo contrário, né? Para ele fazer alguma coisa, tem que ter o Congresso, a Assembleia, tudo, né? Ele não pode inventar uma lei. O prefeito também não. Então, o prefeito ele faz por decretos e depois pode ser discutido esses decretos se tem validade ou não. Porque senão as pessoas fazem só, não pensa no povo, por exemplo. Então tem que pensar, por isso que nós temos vereadores para criar as leis, né? E nós temos deputados, senadores por causa disso, né? Para que o poder não fique na mão de um e essa pessoa só faz aquilo que interessa. Outro
foco de tensão é que a Assembleia não queria defender a aprovação do imperador para aprovar as leis, enquanto Dom Pedro pretendia ter todo o controle sobre a Assembleia. Ou seja, falando que não é só o presidente que tem, o imperador que tem que aprovar, não, todo mundo precisava, né? E o Dom Pedro achava que não, que só ele que ia aprovar, porque daí ele tinha o controle. Então, por exemplo, se eles criassem uma lei, Dom Pedro falasse que não, acabou, não ia ter problema. Não ia ter essa lei, porque Dom Pedro quis. E eles achavam que não podia ser assim. Por fim, havia uma grande tensão a respeito do projeto que garantia a liberdade da imprensa, que era vista com muita desconfiança do imperador. Ou seja, tinha um projeto que falava que a imprensa, que noticiava as coisas, tinha que ser livre, né? Poderia, né, publicar. E Dom Pedro não queria isso, porque se tivesse alguma coisa que não agradava a ele, né? A tensão com a Assembleia aumentou quando se formaram dois grupos entre os constituintes, um de brasileiros e outro de portugueses, ou seja, eles dividiram aí, tinha bastante gente, tanto quem era brasileiro que só queria saber do Brasil e os de portugueses que ainda estava ligado aí ao governo de Portugal. E Dom Pedro aliou-se aos portugueses em vez de se aliar ao Brasil, mas ele não era brasileiro, ele era. Na verdade, ele era português, ele nasceu em Portugal, ele veio da família de portugueses, né? Então, ele tinha interesses dos dois lados. O grupo de brasileiro era o que mais defendia restrições dos poderes de Dom Pedro. Os trabalhos realizados pelas constituintes formou a primeira Constituição do Brasil, conhecida como Constituição da Mandioca. Ou seja, né, os brasileiros que ficavam, que não queriam que o Dom Pedro tinha tantos poderes assim. Bom, mas daí formou-se a primeira Constituição, foi apelidada de Constituição da Mandioca. A aprovação dessa Constituição foi barrada pelo imperador quando ele ordenou a dissolução da Assembleia Constituinte, ou seja, a Constituição estava pronta, só que Dom Pedro pegou e falou assim, não quero mais vocês e acabou aí com essa Constituinte. Isso foi em 12 de novembro de 1823. As tropas do imperador cercaram a Assembleia no dia citado, né, no dia 12, e colocaram fim aos trabalhos legislativos. Chico Castro, que era o jornalista, afirma que os portugueses chegaram a distribuir dinheiro para que as pessoas vaiassem os deputados, que saíam escoltados. Esse evento recebeu o nome de Noite da Agonia, ou seja, eles fizeram aí um jeito de que acabar com essas pessoas que estavam estudando a Constituição, as leis do país, né? Isso chamou-se a Noite da Agonia, onde ele chegou e mandou todo mundo parar e falou que não ia mais existir aquilo. Depois dissolvida a Assembleia e barrada a aprovação da Constituição da Mandioca, o imperador formou um Conselho de Estado para elaborar uma nova Constituição. Ou seja, ele falou, essa daí não agradava a ele, porque não dava poderes para ele, ele falou, não, vou fazer outra. Daí ela foi outorgada, ou seja, ela foi aprovada no dia 25 de março de 1824. A primeira Constituição brasileira foi, então, resultado do autoritarismo do imperador, não disposto a ter seu poder questionado pelos deputados. Então, o que aconteceu? Aquela primeira Constituição, foi chamada Constituição da Mandioca, não tinha validade. Daí Dom Pedro pegou, chamou outras pessoas e fez uma que mais agradava a ele. Só que isso deixou com que os outros moradores do Brasil não ficassem muito felizes. Bom, quais são os pontos, né? O que falava essa nova Constituição? Primeiro, a existência de 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador dava a Dom Pedro I plenos poderes, ou seja, tem aquele que executa as leis, por exemplo, o nosso prefeito, o nosso presidente, o nosso governador, ele executa, né? Não é ele que faz as leis. O legislativo faz as leis. Quem é o legislativo? Deputados, vereadores, senadores, eles fazem as leis e os governantes executam, eles não podem fazer nada que não esteja na lei. O judiciário serve para julgar, né?
Hoje nós temos esses três aqui, né? Hoje esses três aqui continuam, né? O moderador, o que era o moderador? Era o que dava poderes a Dom Pedro. Hoje não existe mais porque nós não temos mais aí, né, esse tipo de governo. A monarquia, ou seja, o sistema de monarquia, de reis, imperadores, foi considerada a forma do governo do Brasil. Assim, o poder seria transmitido hereditariamente, de pai para filho, ou seja, depois que o imperador morre, quem assume é o filho dele, e assim por diante, sempre vai ficar na mesma família, tá? Outra coisa também, estabeleceu o voto censitário, isso é, somente homens com mais de 25 anos e com renda mínima de 100 mil réis teriam direito a votar. Então, daí poderia ter algumas eleições. Só que qualquer um que podia votar, hoje, qualquer um que tem mais de 16 anos podem votar, tá? Nesse caso, não, era só quem? Só homens, tinha que ter mais de 25 anos, só que tinha que ter dinheiro, ó, 100 mil réis, que é bastante. Garantiu algumas liberdades individuais, como o direito à propriedade privada e a liberdade religiosa, ou seja, daí ele falou, não, cada um, né, poderia ter uma propriedade, antes não era propriedade, era propriedade de Portugal. Ele deixava você tomar conta daquela casa, mas não era sua. Agora não, podia ser sua e tinha liberdade religiosa, ele podia escolher qual religião que ele pudesse ter. Antes disso não podia. Impôs a igreja sob a autoridade do Estado, ou seja, quem mandava na igreja não era mais. Tem hoje, por exemplo, a Igreja Católica. Quem manda na Igreja Católica é o Papa, tá? O Papa e os cardeais. Daí agora não, nessa época não. Quem mandava na igreja era o Estado, ou seja, era o governo, no caso, o imperador. Como terminou o primeiro reinado? Término do primeiro reinado foi resultado direto das tensões e dos atritos que surgiram de Dom Pedro I com a sociedade brasileira. Esse desgaste foi uma consequência direta do autoritarismo do imperador e de suas decisões equivocadas, ou seja, acabou por quê? Porque Dom Pedro não soube lidar com a situação. Ele era muito autoritário, só queria fazer o que ele queria, e isso, né, fez com que o negócio ficasse muito ruim até que ele renunciou ao trono. Ou seja, o que é renunciar? Falou, não quero mais. Por livre e espontânea vontade, ele saiu. O desgaste de Dom Pedro I com a sociedade foi um processo que acentuou com o passar dos anos e teve como marco o seguinte acontecimento. Então, o que aconteceu para que todo mundo ficasse muito bravo e que não desse mais certo com o imperador? Quando ele fez a dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, quando ele falou que eles fizeram uma constituição que não agradou ele mandou todo mundo embora. Depois teve uma guerra que chama Confederação do Equador, que foi contra o país do Equador, isso foi um problema. A Guerra da Cisplatina, o assassinato de Líbero Badaró, ou seja, teve lá um assassinato aí que não gostaram, porque ele era a favor da Assembleia, isso foi um problema sério. E um outro problema aí, que foi uma revolução que chamou a Noite das Garrafadas. Então, vamos ver um pouquinho cada um. Ó, Confederação do Equador. A postura autoritária de Dom Pedro gerou uma insatisfação das elites do Nordeste com o imperador. Então, o Nordeste já não estava feliz. A região tornou-se foco de ideias críticas, e dois nomes ganharam influência nisso: Cipriano Barata e Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca. Então, essas duas pessoas aí, né, e eles eram bastante contras ao Dom Pedro. Ambos publicaram suas críticas ao imperador em jornais locais de grande tiragem, Sentinela da Liberdade e Tifes Pernambucano. Ou seja, eles começaram a publicar coisas aí e Dom Pedro não gostou. Exatamente por isso, a província de Pernambuco foi o foco de uma nova rebelião, de caráter separatista e republicano, a Confederação do Equador. Aí falei do Equador do país, né? Da linha do Equador, desculpa. A rebelião foi iniciada em 2 de julho de 1824 e logo se espalhou por províncias do Nordeste, do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí e Maranhão. Os líderes do movimento
foram os citados Frei Caneca e Manuel de Carvalho Paes de Andrade, que não conseguiram dar vida longa à sua rebelião. Em setembro, as forças imperiais já haviam derrotado os rebeldes e tomado medidas duras contra os envolvidos. Frei Caneca, por exemplo, foi um dos executados a mando do imperador. A linha do Equador que passa na Terra é onde está essas províncias, que no caso hoje seriam os estados, né? Mas ali, como essa linha, foi por isso que chamou a Confederação do Equador. Eles se reuniram, porém não deu muito certo aí não, né? Eles não conseguiram aí ficar com essa revolução, né? Os líderes foram mortos, Frei Caneca, por exemplo, né? Então, o imperador mandou aí matar e conseguiu resolver isso. Porém, o desgaste foi muito grande, né? Tinha muita gente que era a favor desse movimento. Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um dos acontecimentos que marcaram o primeiro reinado e contribuíram para o fortalecimento das posições contra o imperador. Essa guerra foi iniciada quando rebeldes da Cisplatina declararam a separação da província do Brasil e sua vinculação com as Províncias Unidas, atual Argentina. Ou seja, eles juntaram aí bastante, né, os rebeldes, né, e eles queriam que, assim, a separação do Brasil, né, e a vinculação das Províncias Unidas, ou seja, atual Argentina. A resposta brasileira foi declarar guerra contra os rebeldes e contra argentinas para retomar o controle da Cisplatina, ou seja, eles queriam tomar a Argentina ali, para ele. A guerra, porém, foi um fracasso, pois o Brasil sofreu derrotas em inúmeras batalhas. Em virtude das derrotas acumuladas no campo de batalha, somado ao desgaste econômico, o governo brasileiro abriu mão dos seus interesses sobre a Cisplatina, ou seja, ele queria pegar essa parte aí, né, essas terras que hoje pertencem à Argentina, ali tinha muita prata, né? Então isso foi um problema sério, eles queriam essa parte. Mas eles não conseguiram manter essa guerra aí, o gasto era muito grande e o governo falou, tá bom, vai. O resultado disso foi que o Brasil assinou um cessar-fogo. Cessar-fogo é cessar, parar fogo, ou seja, acabar com a guerra, né? Isso significa a palavra cessar-fogo. Com os argentinos, ambos reconheceram a independência do Uruguai, ou seja, daí nisso daqui, o Uruguai se tornou um país, em 1828. A guerra reduziu a popularidade do imperador, pois, além das humilhações militares, o governo amargou uma forte crise na economia como resultado dos gastos no conflito. Então, onde é o Uruguai? É a pontinha do Brasil. Ali pertencia ao Brasil, só que daí, ali naquela região do Uruguai, da Argentina, ali tinha muita prata. E teve uma guerra porque eles queriam se separar, né? Que ali a gente chama de região da Cisplatina. Eles queriam se separar. Como o governo não queria separação, teve uma guerra. Porém, essa guerra aí ocasionou muito problema no país e no final o que aconteceu? Essa parte esse país, essa partezinha ali se tornou um país. O Brasil perdeu. Assassinato de Líbero Badaró. A imagem de Dom Pedro I saiu mais desgastada quando o jornalista italiano Líbero Badaró foi assassinado em novembro de 1930. O crime gerou uma forte comoção no país e a falta de interesse do imperador só contribuiu para desgastar mais a sua imagem. Então, esse assassinato fez com que, assim, muita gente ficou muito comovida, teve um apelo muito grande e Dom Pedro, né, não ajudou, não fez nada e isso foi um problema grave, porque as pessoas passavam a criticar ele mais ainda. Noite das Garrafadas. O episódio final do primeiro reinado, que culminou na renúncia do imperador ao trono brasileiro, foi a Noite das Garrafadas. Os desentendimentos entre brasileiros e portugueses eram tão grandes, o imperador, como citado, apoiava os portugueses. Isso era um problema. Os brasileiros já estavam muito bravos com os portugueses e o imperador apoiava os portugueses, né? O resultado foi um grande confronto entre os dois lados nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Os confrontos nas ruas da capital estenderam-se durante dias em março de 1831
e foram fundamentais na decisão do imperador renunciar ao cargo no dia 7 de abril de 1831. Com a renúncia, foi iniciado no Brasil o período regencial. A renúncia de Dom Pedro I foi recebida de maneira muito positiva por parte da população. Então, foi um dia que portugueses e brasileiros realmente saíram se batendo ali, teve muita garrafa, por isso chamou de noite da garrafa, porque um jogava garrafa no outro, mas não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas, e durou dias isso lá no Rio de Janeiro. E depois nós temos aí as nossas perguntinhas. Nós vamos estudar mais sobre esse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro reinado foi um período razoavelmente curto, só teve 9 anos, tá? Muito por causa da postura despótica, autoritária do imperador. Uma série de acontecimentos contribuiu para desgastar a posição de Dom Pedro I. Dos acontecimentos listados abaixo, qual deles não influenciou? Qual deles não teve nada a ver com isso? Dissolução da Constituinte, Guerra da Cisplatina, Revolução Farroupilha, Confederação do Ocupador, o assassinato de Líbero Badaró. Onde que a gente vai achar isso? Opa, onde que a gente vai achar essa informação? Olha aqui, ó. Tá vendo? Não, na segunda folha. Segunda folha do texto fala, ó. O que teve, ó? No finalzinho aqui, ó. Como terminou, ó. Aqui, olha aqui. No final da segunda parte do nosso texto, tem essa resposta. Daí você vai lá, leia, né? Procure aí. A Constituição de 1824 estipulou diversos pontos, como a existência de 4 poderes: moderador, executivo, legislativo e judiciário. O poder moderador dava poderes a quem? Quem interessava o poder moderador? Para quem que era o poder, nesse caso? 3. O que foi o primeiro reinado? O primeiro reinado foi uma época que aconteceu, mas o que era isso? Só escrever, tá lá no comecinho do texto. Qual foi o período que durou? Quando ele começou e quando ele terminou? Só isso. 5. Em razão da independência do nosso país em 1822, quem foi coroado imperador do Brasil? Quando teve lá o grito da independência, no 7 de setembro de 1822, quem que foi coroado? Quem que se tornou imperador do Brasil? É fácil, né? Nós falamos dele o texto inteiro. Logo após a independência, foi formulada a primeira Constituição do Brasil. Em que ano isso aconteceu? Quando que foi feita a primeira Constituição? E como ela ficou conhecida? Qual era o apelido dela? E depois, né, último aqui, quem estipulava essa Constituição? O que estipulava? O que falava sobre essa Constituição? Tem lá, bem resumidamente aí, o que falava. Certo?